Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que sempre eu lembro aqui a vocês, que tem os trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quem estiver passando por perto, venha conhecer a casa. E o nosso grupo de estudos, que acontece aqui nesse formato e também de forma presencial, sempre às quartas-feiras, das 19h às 20h. Então, quem quiser também conhecer o grupo e estudar com a gente, será muito bem-vindo. Então, nós vamos dar prosseguimento hoje ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que é o livro que o Grupo de Estudos das Obras Básicas, no momento, já há um certo tempo, mais ou menos 8 anos, nós estamos estudando. Então, vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. E nós iniciamos há pouco tempo o capítulo 7º, cujo título é Retorno à Vida Corporal. E o primeiro item desse capítulo é Prelúdio do Retorno. Na semana anterior, nós ficamos na pergunta número 334. Então, hoje, vamos continuar para ver o que é que Kardec indagou dos espíritos sobre esse retorno à vida corporal. Pergunta número 335. Lembrando que a leitura que eu faço aqui para vocês é da tradução do Livro dos Espíritos, feita por Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda. De casa, vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então, vamos lá? Pergunta número 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual deve encarnar ou somente o gênero de vida que deve servir-lhe como prova? Então, Kardec quer saber se quando nós vamos retornar à dimensão material, estamos lá, na dimensão espiritual, nós, espíritos, nós temos o direito de escolher como será esse novo corpo que nós teremos, ou só o gênero de vida que deve servir como prova. Ou seja, o tipo de vida que eu vou ter nessa experiência de retorno, que é aquela que vai me oferecer as melhores possibilidades de aprendizado. Se vai ser em tal cultura, em tal país, em tal nível social, com dificuldades financeiras ou não. É isso que Kardec está querendo saber. Se tem direito de escolher como será o corpo novo que vai servir de instrumento para o espírito, ou se apenas o gênero de vida que deve servir como prova, ou seja, como experiência. Vamos agora à resposta que os espíritos deram a Kardec. Pode também escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo
serão provas que o ajudam a evoluir se vencer os obstáculos que encontra. Mas a escolha não depende sempre dele, que poderá pedi-la. Bom, quando a gente ouve essa pergunta de Kardec, né? E a gente ouve a resposta dos espíritos dizendo, poderá também escolher o corpo? Oba, vou arranjar um. Aí os espíritos dizem, pode escolher, pois as imperfeições, ou seja, pode escolher, e esse corpo pode conter imperfeições que estejam a serviço desse aprendizado que o espírito vai passar, ou seja, do tipo de experiências que ele vai viver nesse novo personagem que o espírito vai formar, porque o anterior acabou, é um novo personagem que vem, o mesmo espírito, mas com outro personagem. Então não será mais Sandra Naira, será um outro personagem que eu, individualidade, estarei utilizando. E eu posso escolher que o meu corpo tenha algumas imperfeições que eu entenda que esse tipo de corpo vai facilitar o meu aprendizado de coisas que eu necessito ter como experiências para integrar habilidades ou transformar em habilidades que eu, espírito, já reconheço. E o fato de vencer esses obstáculos que esse corpo com essas imperfeições vai possibilitar em termos de experiência, pode fazer com que o espírito avance no seu processo, ajude a transformar coisas que precisam já ser trabalhadas na sua trajetória como espírito. E aí os espíritos vão dizer, se ele vencer esses obstáculos que esse corpo com essas imperfeições, né, trouxer através das experiências, isso pode ser um ganho para o espírito. Mas também está aqui como regra geral. Ele pode escolher, né, mas os espíritos complementam. Mas essa escolha não vai depender só do espírito. Mas pedir a gente pode, né? Pedir a gente pode qualquer coisa. Agora, se vai ser concedido, é outra coisa. Porque uma instância maior do divino, do Criador, pode entender que aquele nosso pedido não vai ser o melhor para nós. E pode não ser atendido. Ou porque eu vou pedir um corpo idealizado que eu deseje, e isso não será melhor para mim, então não vai ser concedido. Ou eu pedi, ao contrário, que venham determinadas imperfeições, porque eu quero trabalhar questões em que em encarnações anteriores, com outro tipo de corpo, acabou se perdendo na vaidade, o ego. Mas nem sempre vai depender da vontade do espírito. Mas pode pedir para ser analisado e ver se isso vai ser possível ou não. Porque vai ser sempre concedido pelo divino, pelo Criador, aquilo que for a melhor possibilidade de aprendizado para o espírito. Porque é sempre a nosso favor, gente, nunca é contra. Por mais que a gente passe por experiências aversivas e a gente acha, ai meu Deus, parece que é tudo contra. Não, é sempre a nosso favor. Toda e qualquer experiência, por mais que ela seja aversiva, ela tem um para quê, para nos levar a um lugar melhor, para que a gente consiga perceber questões em nós que precisam ser modificadas, e através dessas experiências, às vezes desafiadoras, é que nós vamos conseguir fazer virar essa chave daquilo que nós precisamos entender para manejar melhor
enquanto espírito que somos? Então, essa foi a pergunta número 335. Mas Kardec, não satisfeito, complementa a pergunta com a 335A, quando ele vai dizer: e o espírito pode, no último momento, recusar o corpo escolhido? Então, ele vai, pergunta se pode escolher, escolhe, aí vem lá, como os espíritos dizem, né? Pode escolher, aí vem com imperfeições que ele mesmo desejou ter, né? Que o corpo tenha tais e tais imperfeições para que ele... E, de repente, no último momento, ele disse: não quer mais não. Esse corpo aí, desse jeito que vai ficar, mudei de ideia. É o que Kardec está perguntando. Pode o espírito, no último momento, ou seja, o corpo está lá já formado, na hora de fazer a união para poder... não quero mais não, desistir, tá? Acho que vai ser muito ruim. Eu não quero mais não. E agora, respostas dos espíritos. Se o recusar, sofrerá mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Aí diz assim, foi você que escolheu, você exerceu seu livre-arbítrio, agora você vai ter que passar por essa experiência, porque se foi concedido, significa que é o melhor para o espírito. Então, esse medo, essa falta de coragem de enfrentar essa experiência, isso serve também, isso vai ser motivo de sofrimento para o espírito, que vai ter que passar pela experiência o tempo que for necessário com aquele corpo que foi programado para que atenda às necessidades do personagem que vai ser formado, porque este personagem vai oferecer as melhores condições, as melhores experiências para o espírito, a individualidade que está retornando. Então, é melhor sempre a gente buscar, dentro do que foi possível para mim, eu passar pela experiência da melhor forma possível. Porque isso tem um para quê. E esse para quê é sempre no intuito de despertar em mim aquilo que precisa ser trabalhado, compreendido, integrado. Visa sempre uma habilidade. Vai estar sempre apontando para tendências do espírito. Vai estar sempre levando a predisposições que vão gerar experiências que o espírito necessita viver para que auxilie a sua ampliação de consciência, ou seja, para que ele se perceba cada vez mais o espírito imortal que é. Então, é sempre bom a gente dizer assim, já que isso veio para mim, isso tem um para quê? Que eu possa entender para passar pela experiência da melhor forma possível. E, dando prosseguimento, Kardec, na pergunta 336, vai dizer: poderá acontecer de um corpo que deve nascer não encontrar espírito para reencarnar-se nele? Então, tá lá. Um corpo foi formado, tem uma gestação acontecendo, tá lá num processo já, a mamãe se desenvolvendo, o corpo está sendo formado, gerado dentro daquele útero, está crescendo, mas nenhum espírito aparece para se vincular a esse corpo. É isso que Kardec quer saber. Então, pode acontecer de um corpo que deve nascer, ou se deve nascer. Então, esse corpo tem relação, a gente pode, né, imaginar, com aquela mãe que está gerando aquele bebê ali, que aquele corpo que está crescendo dentro dela, diz respeito a um processo dela.
e esse corpo ele vai nascer, então vai se desenvolver e vai nascer, só que nenhum espírito vai se vincular a este corpo? Resposta dos espíritos: Deus proveria isso. A criança, quando deve nascer e viver, é sempre dotada de uma alma. Nada foi criado sem um propósito. Então, se um corpo está sendo gerado e se essa criança deve nascer, um espírito vai se unir àquele corpo, sim. A providência divina atua para que isso aconteça. Porque se este corpo deve nascer e viver, eles não estão falando de quando isso não é para acontecer. Porque aí seria uma prova para a mãe gerar e não ter nenhum espírito vinculado. Uma prova aí para a mãe, para a gestante. Mas quando deve nascer e viver, o divino vem e intercede e um espírito vai se unir àquele corpo e esse corpo será dotado de uma alma, ou seja, terá um espírito a ele ligado que vai fazer com que ele, espírito, reencarne, venha para a dimensão material, porque tudo na criação tem um propósito. E se deve nascer e viver, é porque um espírito estará destinado a este corpo. Se assim não fosse, aí sim, se esse corpo não fosse para se desenvolver e não gerar nenhuma vida, apenas a questão biológica e depois do nascimento se extinguir a vida orgânica, aí sim, poderia. Mas se deve nascer e viver, um espírito estará vinculado, utilizando este corpo como um instrumento de aprendizado, porque é isso que o corpo é para o espírito. Uma ferramenta, um instrumento que o espírito se utiliza para se expressar, para atuar na dimensão material, falando de corpo físico, né? A gente está falando aqui de corpo físico. Ok, meus amores? Essa foi a pergunta número 336. Então, hoje nós ficamos com a pergunta número 335, se o espírito pode escolher o corpo ou somente o gênero de vida, que nós vimos que pode escolher o corpo, e que se tiver imperfeições, isso servirá como um instrumento de evolução para o espírito com este personagem. O espírito pode recusar, a resposta foi se o recusar, então significa que pode. Porque se eles respondem se o recusar, significa que pode recusar sim. Mas isso será um motivo de sofrimento, porque é um retardo para o espírito postergar experiências que são necessárias para o seu aprendizado. E por fim, se pode haver um corpo que deve nascer e não ter espírito para encarnar-se nele. Se este corpo deve nascer e viver, sempre haverá um espírito que vai estar ligado a este corpo, destinado a esse corpo. A providência divina, o Criador, vem e intercede, e um espírito que esteja com a necessidade de renascer, de reencarnar, vai ser vinculado a este corpo e essa vida, essa criança vai nascer e viver. Ok? Nós vamos ficar por aqui hoje e semana que vem, vocês sabem, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, tanto aqui nesse formato como de forma presencial na nossa casa, então que estiver passando por perto,
quiser conhecer o grupo, quiser me conhecer, será um prazer. Aqueles que já conhecem, mas que tem um tempo que não aparecem, se quiser rever a gente também e matar a saudade, serão muito bem-vindos. E na próxima quarta nós damos prosseguimento com a pergunta número 337. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. O beijo de hoje vai muito especial para minha amiga queridíssima Lourdes Maria, trabalhadora da nossa casa. Amiga, saúde, saúde, saúde. Muito amor. Beijo no seu coração. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.